Como está a logística internacional? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje é a logística internacional. Como que está a situação, tanto para embarques de commodities, quanto para embarque em containers. E o pano de fundo continua sendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem impedido grande parte das operações logísticas ali na região do Mar Negro. Nós sabemos que a Ucrânia está impedida de exportar, ela até está tentando exportar via ferrovia pelos portos da Romênia e também descendo o rio Danúbio pela Romênia. Mas hoje nós tivemos a notícia de que a Rússia atacou a principal ponte que liga Odessa a esse canal ali no rio Danúbio, então mais um impeditivo para a logística ali da região do Mar Negro. Como que essa questão atrapalha os preços, como que age dentro dos preços, é o que nós vamos ver hoje. Do outro lado do mundo, nós temos a China numa política rigorosíssima com relação ao Covid, muitos lockdowns no país, apesar da queda do número de contágio. Nós vamos ver já já no mapa aqui como tem caído o número de infectados lá na China. Mesmo assim, o partido chinês, o governo chinês tem tido tolerância zero com relação ao Covid lá, até algumas cenas grotescas que nós conseguimos encontrar na internet, filhos sendo apartados de pais, agressões com quem circula na rua, é um negócio realmente tenebroso. E a China, como o principal país de manufatura do mundo, esses lockdowns eles atrapalham atividades portuárias. E o restante do mundo depende da manufatura que vem lá da China. E aliado a essa logística complicada no país asiático, também no Mar Negro, nós temos a desvalorização do yuan, da moeda chinesa. Isso acaba tirando competitividade nas exportações de commodities para lá. As importações chinesas, pela China, na verdade, ficam muito caras, mais caras do que com o câmbio valorizado. Por outro lado, as exportações de produtos chineses ficam mais baratos. Então, será que a China está fazendo alguma manobra para melhorar os termos de troca, ou seja, a diferença daquilo que ela importa para aquilo que ela exporta, para manter um mínimo de crescimento econômico e voltar a deixar os seus produtos mais competitivos no mercado internacional para exportação, recuperando a competitividade que a logística está tirando por causa dos preços? A gente vai tentar ver isso da maneira mais breve possível no vídeo de hoje. E eu quero começar mostrando para vocês um mapa de como que está a situação lá na China. Então nós vemos aqui, esse é a China, cada pontinho desse é um navio. O que que eu filtrei aqui? Só navios bulkers, que são navios a granel, carga seca a granel, navios tanker e navios de containers e ro-ro. Eu deixei de fora esses outros navios porque esses são navios pesqueiros, são navios de cabotagem. Isso acaba poluindo o mapa e vai nos passar uma sensação mais grave do que realmente está. Então vamos olhar realmente aquilo que interessa para nós, que é a situação do que chega ao país e do que sai do país. É aqui que nós vamos ver como que está a situação. E, naturalmente, como nós podemos esperar pelo tamanho que é o país e a importância que a China tem no mercado internacional, nós vemos que a quantidade de navios na sua costa aqui é realmente gigantesca. Não tem como negar isso. Agora, será que, olhando esse mapa, nós vemos assim, pô, a situação está realmente caótica, como estava algum tempo atrás? Para isso, nós temos que olhar, o que é isso daqui? Nós temos que olhar esses gráficos aqui, que eles referem-se ao tempo de congestionamento, como que está o congestionamento nos principais portos. Porque uma quantidade enorme de navios certamente estará lá. Agora, será que esses navios estão atrasados, realmente aguardando a operação portuária? E nós vamos olhar aqui que já teve a situação muito pior, mas ele voltou, ou seja, a situação de congestionamento nos portos chineses já reduziu, então já voltou a basicamente níveis normais. Aonde está aqui, ó, Zhoushan, por exemplo, que estava muito grave, está voltando ao normal.
Qual é o porto que tem aqui? Ningbo, que é talvez o maior porto da China, muito próximo a Xangai. Já está melhorando essa situação. Qingdao, também no sul do país, olha como melhorou bastante a situação por lá. E Yangshan não estava com uma situação complicada. Ano passado, naquela crise forte que teve da pandemia, já teve uma situação muito mais delicada. Então, apesar da grande quantidade de navios que estão nos portos chineses, nós não temos um problema mais sério de congestionamento neste momento. Aonde que está atrapalhando aqui, então, essa situação é no custo do frete. Então, nós vamos olhar aqui nesse site, que é o FBX, que ele mede as tarifas de fretes a container. Esse site, como de costume, ele vai estar no descritivo do vídeo. Olha essa rota da China para o oeste dos Estados Unidos. Seria a rota mais curta entre os dois países. $15 mil por container. Então, olhando nesse mapa aqui, ele já esteve mais caro, ele já esteve a $16 mil o container, e mesmo assim não está baixo, não. Nós estamos aqui realmente com um valor bem alto ainda, em $15.255 por container. Esse tipo de medida, ele acaba tirando a competitividade do produto chinês, porque imagine que eu compro um produto por container e eu pago $5 mil num lote de peças que virá por container. Se eu pago $5 mil, como que eu vou ter que pagar 15 mil por um container só pelo transporte? Então, isso tem tirado bastante a competitividade dos produtos chineses. E nós vemos aqui no índice do FBX, cadê aqui? Aqui, ó, o benchmark dos fretes de container, o gráfico. Você vê que ele aumentou os preços desde 2020, ele vem aumentando, e não refrescou. E aqui eu quero fazer um alerta também, porque há algum tempo surgiram comentários de que haveria uma queda forte de preços de containers, porque havia uma encomenda muito grande de navios. O problema aqui não está na quantidade de navios que está em circulação, está onde estão estes containers. Porque eu posso ter uma quantidade muito grande de navios, mas se eu não tenho um fluxo normal de exportação e importação entre os principais países, China, Europa, Estados Unidos, eu vou continuar tendo esse problema. E nós vimos no último relatório do PIB, que veio dos Estados Unidos do último trimestre, hoje é dia 3 de maio, que a economia americana encolheu 1,3%. Mas vamos destrinchar esse relatório do PIB, nós vamos ver que foram as exportações que pesaram no número do PIB. As importações estão fortes, ou seja, o consumo americano continua muito forte, mas como houve uma queda nas exportações, acabou pesando no PIB. Então, particularmente, eu, Alessandro, não vejo a recessão americana olhando só o número do PIB. Eu vejo uma retração das exportações por um decréscimo do crescimento global, de uma demanda global, mas a economia americana em si está pegando fogo por lá, está bombando, tanto que as importações acabaram ficando mais altas. Então, esse indicador de fretes ainda acaba complicando realmente. Como que está o cenário dos containers lá na China? Nós temos esse site que ele vai estar também, que ele diz que os containers começam a se acumular nos portos da China, principalmente em Xangai. Por que que está acumulando? Por causa desse tipo de notícia aqui. Containers se acumulam enquanto os bloqueios bloqueiam caminhões. Então, qual é o problema que nós estamos vendo lá? Vamos voltar para o mapa. Aqui, ó, Xangai, ele vai estar mais ou menos não, vai estar exatamente aqui. Qual que é o problema aqui? A atividade portuária, ela continua acontecendo relativamente normal. Há uma redução na atividade portuária, mas não é gravíssima. Qual que é o problema? É tirar esse container do porto e levar para onde ele tem que ir. Ali há uma restrição. Então, nessa matéria que mostra aqui, esses containers eles estão demorando, em média, 12 dias no porto para depois sair. E nós estamos falando de China, onde a mão de obra lá não para. Eles são muito eficientes nessa movimentação. Isso daqui acaba encarecendo custos também de compras. Por quê?
Porque existem duas multas quando nós trabalhamos com containers. Quando nós vamos fazer uma exportação e eu acabo segurando o container mais tempo do que o acordado com a empresa marítima, eu vou pagar uma multa chamada detention. Eu estou detendo esse container e eu tenho uma multa. Num container de carga seca, 20 pés, 40 pés, eu vou estar pagando uma multa ali de $200 por dia, além do free time, do tempo extra que eles me deram. Quando eu faço uma importação e eu vou reter esse container num prazo acima do que eu negociei com a empresa de navegação, com o armador, eu pago a multa chamada de demurrage, também nessa faixa de 150 a $200 por dia. Aonde que a China está sofrendo agora? Grande parte desses containers que estão presos lá são containers reefer, containers refrigerados. E eles levam aqui carne de frango, carne suína, carne bovina. E o aluguel de um container desse, uma demurrage de um container desse no porto chinês, nós estamos falando de 400, $450 por dia. E esses containers, eles têm um free time pequenininho. Não é como um container de 20 pés, um container dry de 20 pés, um high cube de 40 pés, que eu tenho 10 dias livre, aí chegamos a ter 21 dias livre, para se ter uma ideia como que está a situação agora. Esses containers reefers são 5 dias, 4 dias, 6 dias, 8 dias numa negociação assim, para quem tem volume realmente grande de importação. Se eu estou demorando 12 dias para liberar esse container, então eu estou pagando 4 dias de 400, $450 extra que não estariam na minha conta, na conta de aquisição desse produto. Então, esse é um problema gravíssimo que está acontecendo à China, que é na logística do porto para o seu distribuidor. Qual que é outro principal motivo da alta dos fretes internacionais? É esse camarada aqui, chamado bunker marítimo, ou seja, o combustível marítimo. Então aqui nós temos os 3 principais que são negociados. Eu quero mostrar para vocês a alta que teve lá no porto de Rotterdam, porque grande parte desse custo aqui é o barril do petróleo. Então eu vou pegar o barril do petróleo, eu vou refinar, isso tem um custo e ele me dá um derivado, um deles é o bunker marítimo. Então eu tenho petróleo, mais o refino, mais o crack spread, eu tenho as cotações do bunker marítimo, que é aquilo que o navio vai consumir. Olha a alta de preços que nós estamos no combustível marítimo. Então é a alta máxima de muitos anos, porque eu já estou em 2015 aqui e eu estou em máximas. E olha a aceleração dos preços que nós tivemos aqui no dia da invasão, ó, dia 26 de fevereiro. Isso daqui ele chegou a $1.350 por tonelada. Esse é um combustível com baixa emissão de enxofre, que é o que as empresas que os órgãos reguladores estão exigindo agora. $1.311 por tonelada abastecendo no porto de Rotterdam, que é o maior porto europeu. Mas nenhum outro porto está com cotações em baixa. Você vê em Nova York, nós estamos falando em $1.411 por tonelada. Em Fujairah, $1.359 por tonelada. Singapura, quase $1.200 por tonelada, que é um dos principais portos do mundo. Ah, Alessandro, $1.200 por tonelada? Mas como a título de curiosidade, um navio consome 30 toneladas por dia. 30 toneladas por dia. Então imagine quanto que isso adiciona no custo de navegação do navio. Aonde que isso impacta também? Na velocidade que o navio transita. Parece brincadeira. No comércio exterior nós brincamos, vamos acelerar os navios. Mas há como acelerar os navios? Sim, inclusive você pode colocar no contrato de afetramento uma cláusula de performance de navios. Quanto mais rápido o navio transita, navega, mais combustível ele gasta. Então, mais caro fica aquela viagem. Então, o que os navios têm feito? Quando há uma quantidade muito grande de containers vazios, eles transitam numa velocidade menor. Quando há uma quantidade de containers cheio, eles aumentam essa velocidade para já fazer a operação portuária.
E nós temos visto em muitos portos um navio chegando 10 dias antes do previsto ou demorando 10, 15 dias mais tarde para chegar, coisa que nós não víamos no comércio exterior de pouco tempo atrás. E como que mudou essa dinâmica? Então, o cenário de containers está extremamente impactado pela questão da China. Muitos containers estão presos lá nos portos por essa demora na logística doméstica, na logística portuária e nos inlands, né, dentro do continente lá, porque esse container tem que sair do porto, ir para a fábrica, para a indústria e voltar para o porto com uma carga cheia. Isso está levando mais tempo do que o normal. E o PIB americano mostrou que, mais uma vez, os Estados Unidos continuam com aquele problema. Não tenho para quem eu vender o meu produto, então eu vou segurar o container vazio. Aqui, já que eu preciso comprar o produto. Então, há containers saindo do restante do mundo, indo para os Estados Unidos e eles ficam vazios lá. Quem não lembra, no ano passado, quando o porto de Los Angeles e o porto de Long Beach começaram a cobrar multa dos armadores por estarem utilizando o pátio do porto como um depot, como um depósito de containers vazio, $100 por dia. Eles resolveram a situação alugando terrenos ali limítrofes ao porto e deixando os containers lá vazios, aguardando carga para sair. Mas há uma quantidade imensa de containers que estão presos nesses portos. Isso tira equipamento do mercado e mantém o frete alto junto com o custo de navegação. Lembrando que todos esses armadores, nós calculamos por tonelada ou por container o transporte. Eles calculam por dia. Quanto que custa por dia para eu manter o meu navio em funcionamento, da chegada do porto, a operação e a saída e até a chegada do outro porto. É esse cálculo que o armador vai acabar fazendo. Então, a situação realmente dos containers é complicada e deve permanecer complicada ainda durante todo esse ano de 2022 e dependendo do prazo que a China demore para resolver a situação, até 2023 a gente vai ter uma situação complicada ainda, a não ser que os Estados Unidos comece a exportar bastante, mas a princípio isso não está no radar. Agora, rapidamente, vamos passar para a situação das cargas secas a granel, dos containers, porque nós também temos uma situação bem complicada, olhando no mapa, e aqui eu quero falar sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque são dois países ali que são muito importantes no comércio global de commodities e de fertilizantes. Então, se o mapa me ajudar, a gente vai chegar já aqui na região do Mar Negro. A Rússia ela é um dos principais países exportadores de trigo. Milho não pesa tanto, a produção russa de milho. Nós estamos falando aí em meros 13 milhões de toneladas, ou seja, produz menos do que a nossa safra de verão aqui do Brasil. Mas no trigo ele exporta bastante. A expectativa é que a Rússia consiga exportar em torno de 32 milhões de toneladas, número fortíssimo. E para a Ucrânia, ela tem uma relevância basicamente bacana no trigo, mas uma relevância muito maior no milho. No milho, a Ucrânia está entre os 4 maiores produtores e exportadores globais. No trigo, ela está em 7º. Agora aqui, esses países, a Rússia principalmente, ela não está sofrendo ataque em seu território. Então, ela está plantando as safras de primavera, ela está colhendo as safras de inverno, especificamente o trigo, e ela tem embarcado. Então, ela consegue embarcar tanto pelos portos aqui do Mar Negro, quanto por os portos aqui do Mar de Azov, e ela está exportando o trigo, inclusive, pelos portos aqui do Báltico. Então, o trânsito está indo normal por lá de maneira operacional. Aonde que está a encrenca aqui? No prêmio de risco. Como eu comentei com vocês, quando nós vamos fazer o cálculo para a contratação de um navio para exportação, nós vamos passar para o armador qual que é o tipo de carga, a embalagem, a quantidade de carga, se eu decido a variação de carga, se ele decide a variação de carga, quando que esse navio tem que estar no porto lá, uma janela chamada Lay Days Canceling, então é uma janela de uma semana, 10 dias que o navio tem que estar lá, e tenho que passar qual que é o porto e o terminal que esse navio vai operar. Então ele vai operar por Novorossiysk, terminal X. Quais são as características deste terminal?
Capacidade de estiva, o loading rate, a taxa de embarque, de carregamento o pessoal que trabalha com charter não gosta que fale carregamento. A taxa de embarque, de estiva desse porto, qual que é o calado desse porto, 9 metros, 10 metros, 12 metros, ele trabalha fins de semana, trabalha feriados, trabalha 24 horas, vai contar na taxa o tempo extra que ele trabalhar nos fins de semana, como que é o clima lá, costuma chover demais, nevar demais, condições operacionais são normais, algum complicador, tudo isso é colocado na ponta do lápis pelo armador, e ele vai, poxa, aqui eu vou demorar 5 dias para fazer a operação, aqui eu vou demorar 10 dias para fazer a operação, e ele vai adicionando. E um dos pontos que é usado no cálculo é o seguro da embarcação, não da carga, da embarcação. Para isso, os armadores possuem um P&I Club, PEI Clubs, ou seja, Protection and Insurance Clubs, que são os grupos de seguradoras que fazem o seguro para a embarcação. Se a embarcação sofrer algum dano, esse seguro ele acaba cobrindo. Então, um frete normal para um navio que vai lá, havia um custo lá, vamos chutar aqui, $1 milhão para eu assegurar o teu navio nessa viagem para o Mar Negro numa condição normal. Agora que há minas aquáticas, o país está em guerra, a situação aqui está complicadíssima, eu não vou cobrar $1 milhão, eu vou cobrar 5 milhões, porque o risco de você perder a sua embarcação é gigantesco. Para onde que esses 5 milhões de dólares por embarcação vai refletir? No custo do frete. Porque o armador vai falar, por exemplo, para um chinês que vai comprar trigo na Rússia, não compra, mas só como exemplo. Chinês, eu vou lá na Rússia, vou lá em Novorossiysk, vou embarcar o trigo para vocês, só que o frete não é $70 por tonelada, vai ser $150 por tonelada, porque o meu P&I Club está cobrando uma tarifa extra de seguro, que é um prêmio de risco devido à situação de guerra. Então, esse cálculo desse frete a mais, ele acaba impactando no replacement, ou no custo de reposição, ou mais simples, para nós entendermos, o custo de aquisição desse produto. Porque a China vai olhar e vai falar assim, puxa vida, mas $150 pelo trigo russo? Esse trigo vai chegar aqui para mim custando $700 a tonelada, $800 a tonelada. Eu não quero. Não vou comprar o trigo da Rússia. Eu vou lá nos Estados Unidos e o frete de lá está $60, $70 a tonelada. Então vai chegar lá na China por $450, $500 a tonelada. Então a demanda vai lá para os Estados Unidos e vai sair da Rússia. Essa é a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Há disponibilidade de produto físico, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, está com um problema gravíssimo de armazenagem lá. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura hoje, 31% da área já foi plantado, mas já começou a colheita do trigo de inverno. A Ucrânia também tem 2 safras, e a de inverno começou a colheita. Aonde que vai colocar esse trigo? Porque os armazéns estão ainda com milho da safra passada, 2021. Eles não têm como escoar essa produção. Em parte porque os portos aqui do Mar Negro e do Mar de Azov, principalmente Mariupol, eles estão sob domínio russo. Não há como embarcar. O que eles estavam fazendo? Aqui há uma ponte de Odessa que passa por aqui e ele vai descer o Danúbio para sair por aqui, pelo porto aqui, ó, Rio Danúbio. Ele vai sair por aqui, pelo porto da Romênia. Mas já destruíram a ponte que tem aqui. Então não tem como ela escoar, vai ter que vir via ferrovia. Mas ferrovia não tem capacidade. Então produtos estão estragando lá na Ucrânia, apodrecendo, porque não tem como escoar. Então, quem vai comprar lá vai para uma origem mais barata no mercado, seria Brasil, Estados Unidos, Argentina, que teriam capacidade de oferta para atender esses produtos. Por isso que nós vemos cotações de milho, por exemplo, a $8 o bushel, trigo acima de $10 o bushel, totalmente atípico, máximas históricas ali, porque saem desse pequeno país aqui da Europa mais de 20 milhões de toneladas de oferta.
Com essa alta de frete, como eu disse para vocês, o que ele acaba impactando? Então, o custo de reposição ou o replacement lá na China. Eu fiz uma simulação para vocês verem aqui. Esse é a margem de processamento da soja lá na China, porque o chinês faz a conta do custo de reposição dele. O que nós temos aqui? A moeda, o rendimento do farelo e do óleo baseado no grão, o crush, que é o custo de processamento em yuan, e o custo de processamento em dólares por tonelada, desembaraço, impostos de nacionalização do produto, 1% de tarifa de importação e 10% de VAT. Como que nós calculamos o crush margin lá? Bolsa de Chicago mais o Basis Cost and Freight. O que é o Basis Cost and Freight? É o prêmio de exportação na origem, dólares, transforma em dólares por tonelada, e mais o frete internacional. Eu somando o frete mais o prêmio de exportação, eu tenho o basis, custo e frete, ou seja, é o prêmio mais a Bolsa de Chicago colocado lá no porto da China. E eu faço a nacionalização num outro Incoterm chamado DDP, Delivery Duty Paid, ou seja, o produto nacionalizado. Converto na moeda local em yuan e vou comparar com o preço de venda dos meus derivados, o farelo e o óleo de soja. E eu vou ter o custo do crush e qual que é a minha margem, o meu crush margem. Então, quanto mais alto esse frete está aqui, você vê que eu coloquei $79, considerando uma origem do Brasil, vamos colocar $150. Esse basis aqui, ele já vai afetar aqui, ó. Você vê, o custo foi para $798, enquanto ele estava em 727. Então, olha o quanto que aumentou. Aqui tem um erro nessa fórmula aqui. Agora que eu vi, ó. Safadão, aqui ó, tinha um erro na minha forma. Então, olha, 727. Se eu dobro o valor do frete, olha o custo que ele vai aqui, vai para quase $800, custo e frete. Aonde que ele impacta? Na minha margem de processamento. Então, se eu tenho um frete de $79, eu tenho uma margem de processamento positiva. Se eu coloco $150, eu já tenho uma margem de processamento negativa. O que acontece? Chinês deixa de comprar o meu produto. E outro problema que está... outra situação, que é o que eu ia comentar com vocês, é a China tem desvalorizado a sua moeda. Isso é ruim para essa margem de processamento. Por quê? Considerando um frete de $79 e as cotações atuais da Bolsa de Chicago e da Bolsa de Dalian para o farelo e para o óleo, nós teríamos, com a moeda a 6,35 yuan por dólar, $33 positivos para o esmagamento da soja. Se eu aumentar, marque esse número, 33, se eu desvalorizar a minha moeda e ela for para o que nós estamos vendo agora aqui, vamos colocar nas cotações aqui, yuan, ó, 6,64. Então vamos colocar aqui 6,64,33, que era o que nós tínhamos visto. Já fica negativo. Já tem um crush margem negativo. O que precisa ficar positivo para a China voltar a comprar? Principalmente o meu farelo de soja. Então, se esse farelo sobe, vamos colocar para 5.200, eu já tenho, ó, não precisa nem tanto, vamos colocar 4.200, então, eu já tenho 0 a 0. Então, se o farelo valorizar nesses parâmetros, eu consigo ter margem positiva, a China compra. Do contrário, ela não vai comprar o meu produto. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Que esse aumento do custo de frete, puxado nos casos de container, o lockdown na China, no caso de transporte de commodities, prêmios de risco na Europa, tirando a competitividade da Europa, vai levar a demanda para Estados Unidos e trazer aquilo pelo Brasil para o cálculo do crush margin, da margem de processamento lá pela China. Se for para os Estados Unidos, é uma condição favorável para as cotações da Bolsa de Chicago. Então, o milho pode subir. O que vai regular esse mercado? O prêmio de exportação. Há outros vídeos aqui no canal. Mas essa situação de logística vai seguir com fretes caros enquanto o petróleo estiver caro,
Enquanto o bunker marítimo estiver caro, enquanto houver problemas de guerra no leste europeu, enquanto tiver problemas de lockdown na China impedindo a circulação de container, e enquanto os Estados Unidos estiverem importando muito mais do que exportando. Cenário complicadíssimo, né? Então espero que você tenha gostado do vídeo, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, por favor, para o canal crescer, para ajudar alguém ter uma noção e comente aqui, passando para mim o que você achou desse conteúdo. Tchau.